Como discorre Orivaldo Leme Biagi, o cinema de terror setentista, mais especificamente durante a primeira metade da década, carregava em si a desilusão na derrocada do movimento de contracultura estadunidense da década de 60, juntamente à brutalidade da Guerra do Vietnã. Durante o movimento propriamente dito, predominavam o então finado sentimento de candura, as boas vibrações, o amor ao próximo e uma vida sexual ativamente responsável, que ainda continua vivo. A obsolescência desse sentimento popular dá espaço para que pensamentos agradáveis, violentos e até certo ponto diabólicos florescessem intensamente no imaginário popular e, por consequência, na música, literatura e cinema. Pleased to meet you. Hope you guess my name. Esses pensamentos podem ser percebidos na tríade literária e posteriormente fílmica formadora do horror moderno, composta por O Bebê de Rosemary, O Exorcista e A Profecia, que traziam em si uma temática sobrenatural e voltada primordialmente ao satanismo. A brutalidade e violência crua também tomavam espaço à medida em que se davam os primeiros suspiros do subgênero slasher, com o Massacre da Serra Elétrica de Tobe Hooper. Tendo isso em vista, se enxerga nessa e em outras décadas como as tônicas sociais impactaram intensamente os subtextos abordados nesses filmes, refletindo as inconformidades do período, nesse caso dos anos 70, no retrato pessimista em que o principal medo retratado nas obras de terror provinha de uma aresta obscura no que teoricamente temos familiaridade. A maldade encarnada em uma criança possuída pelo anticristo, por exemplo, ou as barbaridades que podem se esconder sob a imagética popular de uma família tradicional do Texas. Como uma vez disse H.P. Lovecraft, a emoção mais antiga e mais forte da humanidade é o medo, e o mais antigo e mais forte de todos os medos é o medo do desconhecido. Essa representação do medo quase Lovecraftiana é explicada por Felipe Leão. Escuta só. A correlação medo e sociedade é resultado de uma abdicação do racional, que no caso do terror é obtida a partir da ideia de conversão irônica romântica, sendo o romantismo um movimento contestador do racionalismo que trabalha sobre a égide da ironia para inverter o que é sabido, dando àquele a natureza do desconhecido. E é nesse contexto que se ergue o principal pilar do medo, encarar o desconhecido nas frestas do que superficialmente se conhece. Vide o terror retratado em O Gabinete do Dr. Caligari, que insere o medo nas ideias e estudos psicanalistas, os quais seguiam exponencial crescimento durante o século XX, como uma ciência que ganha popularidade à medida que mantinha apreensivos os que acreditavam numa possível manipulação quase hipnótica das massas, a partir de técnicas utilizadas para estudos. E coincidentemente são nesses princípios psicanalíticos, principalmente freudianos, que reside o medo e a apreensão retratados no primeiro trabalho do diretor estadunidense David Lynch, no Inconsciente. Falo de Eraserhead, de 1977. Henry Spencer, protagonista do filme, impressor inapto ao ofício paternal, mas apto à promiscuidade, tenta conjuntar-se à sua realidade numa sociedade industrial distorcida e mórbida, enquanto tem que cuidar de um bebê que foi lhe concebido inesperadamente sem sua vontade. Isso faz com que Henry tenha de voltar com sua ex-companheira Mary X, ou Mary X, que não suporta o penar da aberração, vulgo seu filho, que está doente. Daí para frente se estabelece um pesadelo surrealista e até certo ponto traumatizante. Inicialmente, como já dito, a obra se relaciona ao gênero, por mais que não se prenda a nenhum específico, de modo a abusar do surrealismo, buscando uma experiência singularmente sensorial de completo desconforto, enquanto constrói uma atmosfera lisérgica e hipnotizante, com um design de som que trabalha o incômodo a partir de realce de ruídos do ambiente, com uma direção de arte que nos proporciona uma beleza visual igualmente perturbadora e encantadora. O uso da fotografia em preto e branco traz à narrativa visual uma sobriedade desconfortante. Contudo, o contraste claro e escuro, com sombras densas como o petróleo, carrega em si uma intensidade e onipresença, despertando um sentimento constante de apreensão ao mundo em que fomos inseridos. Em partes, o aceno ao surrealismo proporciona completa abstração nos simbolismos e horrores expressos no filme. O movimento de vanguarda nascido na década de 20, também descrito como o grito da mente, valoriza a espontaneidade e o rompimento com as convenções da realidade. O fato do próprio Lynch classificar Eraserhead também influenciado por pinturas surrealistas de René Magritte, enquanto seu filme mais espiritual, abdicando de uma natureza lógica e abraçando uma abstração subjetiva, transcende o objeto de análise e ramifica os inúmeros interpretantes possíveis ao nível particular a cada indivíduo que assiste ao filme. Esse traço surrealista é quase impossível, além de permitir uma extrapolação das situações e das figuras que parecem ter vindo de uma profundeza abissal do Vale da Estranheza, dialoga diretamente com as teorias psicanalistas freudianas. Afinal, direciona-se aspectos que circundam tanto o surrealismo quanto o filme posto em pauta, sendo esses aspectos do
inconsciente e o sonho. Segundo Freud, o inconsciente é um reservatório em que são depositadas as pulsões, urgências e instintos dos quais não temos consciência e, consequentemente, controle. Isso não significa que não temos contato com o inconsciente. Afinal, os sonhos são, para além do retrospecto do dia, reflexos do que nossa mente esconde no abismo abaixo do consciente, como traumas que emergem disfarçados. Grosso modo, os sonhos são retratações egoístas da realidade por parte do indivíduo, além de serem, como o próprio Freud diz, a realização dissimulada de um desejo reprimido, recalcado. Um exemplo? Veja bem. Unindo a perceptível vontade que o protagonista tem de abdicar da paternidade à conotação onírica que o Lynch permeia por toda a obra, podemos interpretar determinados signos presentes no filme a partir da consumação ou tentativa dela do desejo reprimido do protagonista, no plano onírico propriamente dito. Vamos em partes. A mulher com um possível saco escrotal no lugar de suas bochechas, que reside no radiador do quarto de Henry, pisoteia os fetos semelhantes ao filho dele, um bebê curiosamente perturbador que Henry nunca reconhece nem enquanto seu filho, nem enquanto um próprio bebê. A moça do radiador cantarola uma canção repetitiva e quase fúnebre que oferta uma vida pós-morte de plenitude no paraíso. E reflete, além da sonhada inexistência do seu filho, vide os fetos pisoteados numa ação bem contraceptiva, eu diria, o desejo momentâneo do protagonista de render-se à morte ao não suportar a vida que tem. Já noutra cena, o desejo sexual que Henry deposita em sua vizinha, uma figura quase real, possível fruto da idealização do protagonista, é parcialmente consumado na sequência os personagens transam ou não em uma espécie de banheira borbulhante que o submerge lentamente. Por que digo parcialmente? Na cena seguinte, a mesma em que a moça do radiador cantarola sua canção sádica, o devaneio surrealista alcança seu cume em uma sequência perturbadora de um sonho. Nele, a cabeça de Henry salta de seu corpo e o seu filho surge de dentro do mesmo. Pode-se entender nesse instante como sua paternidade não intencional e indesejada o mantém encurralado em seu relacionamento e como a possível consumação do seu desejo carnal, mesmo que em sonho, faz com que uma culpa pulsante o impeça de saciar essa vontade reprimida, intensificando consequentemente seu ódio pelo bebê. Esses momentos de delírio são narrativamente instigantes para além dessas representações, pois mantém o espectador ativo no processo interpretativo, podendo conceber determinados eventos enquanto sonhos ou apenas enquanto a realidade desfigurada, como Henry fatalmente matando o bebê ou possivelmente se entregando à morte ao abraçar a moça do radiador no final do filme. Essa ambiguidade conversa diretamente com a desconfiança no mundo dos sonhos, pois que lidam com a concretização abstrata de desejos. Em suma, em Eraserhead, vemos a retratação do medo daquilo que habita no inconsciente da mente humana, conceito quase esotérico, uma área pouco explorada sobre a consciência, um nível mental dotado de familiaridade com seus respectivos pertencentes. Afinal, pensamos e raciocinamos involuntariamente a todo instante. Contudo, a intrusão dos desejos inconscientes, como acontece com Henry em seus devaneios oníricos, pode vir a despertar um pavor em nós mesmos e no que há em nossa volta, caso o mediador dessa ação seja a racionalidade norteada pelo desejo cego e egoísta, conduzindo-nos à obscuridade da insanidade. Como outra vez disse H.P. Lovecraft, muitos foram os que desceram pelo abismo do inconsciente sem conseguir voltar. Uma vez que os elementos visuais, sonoros e narrativos unem-se em uma desarticulação do gênero, compondo uma obra singularmente subjetiva e mais preocupada na intensificação quase erótica do impacto sensorial, intensifica-se também essa representação do medo na irônica beleza do desconhecido. No caso de Eraserhead, isso é direcionado ao inconsciente e aos sonhos numa espécie de mímese distorcida, aproximando o espectador a um nível íntimo de relação com a obra, pois o inconsciente é algo comum a todo ser dotado de consciência, tornando assim as arestas inexploradas da mente humana num canto escuro do quarto de uma criança apreensível com a possível existência do bicho-papão. E os sonhos, no habitat de incertezas e angústias alimentadas pela repressão de sentimentos e desejos, os quais não temos controle e nem conseguimos escapar. Desmantela-se a realidade do sujeito à mercê de suas intrusões inconscientes. O real e o irreal, o concreto e o onírico, se abstêm de um discernimento lógico. As ruínas de consciência suplicam pela consumação de resquícios de desejos protelados. Desejos esses que podem desatar o nó que mantém em constante martírio o indivíduo que porta tamanha moléstia. O que seria mais tentador se não abraçar seu fim? Afinal, no céu tudo está bem, não?